Como devemos entender 1 Coríntios capítulo 13, onde fala sobre o amor como dom supremo? Como a gente deve entender esse capítulo, considerando os contextos bíblico, histórico e cultural? É isso que nós vamos analisar em mais um estudo da nossa escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Estamos concluindo mais uma semana desta temporada que particularmente para mim tem sido extremamente motivadora. Todas são, né? Mas você sabe que tem algumas assim que, sabe, que vão mexendo com a gente, tocando profundamente. É como ler uma história, é como ler a Bíblia, tem aquelas histórias, aqueles personagens que nos fascinam, que a gente pode ouvir de novo, de novo e de novo. E essa temporada estamos estudando um tema que está na nossa instrutora bíblica virtual pelo WhatsApp, Bíblia Descomplicada. Isso mesmo, se você está chegando agora, você sabia que você pode aprender mais da Bíblia, tem vários temas. Você sabia que você pode aprender pelo WhatsApp? E olha, quando você começa o estudo, ela vai dizendo para você, eu não comecei o 4 ainda, né? Ou melhor, já comecei o 4, né? Já terminei o 4, né? Já terminei o 4. E aí estou indo para o próximo, né? O próximo estudo, que é o 5º estudo. E aí ela te diz aqui, ó, essa lição contém 5 perguntas e o tempo médio para a conclusão é de 11 minutos. Ela já vai dizer para você. Só que você não precisa fazer tudo naquele momento, entendeu? Mas 11 minutinhos. Olha só, está sentado no metrô, no ônibus, está aguardando um atendimento, uma consulta, está aí na sala de casa, agora eu vou parar um pouquinho, vou relaxar, vou estudar a Bíblia. 11 minutinhos para essa lição número 5. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, acho que foram 8 minutos a lição número 4. Estou voltando aqui. Agora, para ganhar tempo, não vou voltar tudo, né? Mas foram 8 minutinhos. Então, ela vai te avisar quanto tempo vai ser, tá? Que vai durar a média desta lição. Então, quero dizer para você, olha, como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Simples. Estou procurando aqui exatamente se era 8, mas deixa para lá. Mas essa é a média. Essa é a média de tempo que você vai gastar para cada... Achei. Essa lição também contém 4 perguntas e o tempo estimado foi a lição 4. Para a conclusão, são 8 minutos. Viu só? Simples. Como é que eu faço? Registra esse número agora e manda para a gente, manda aí o recadinho, só dá um oi. É o 12982000062. 12982000062. Vamos juntos estudar a palavra de Deus nessa temporada pelo WhatsApp, tá bom? Vamos orar? Bati muito alto a palma, né, diretor? Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação para estudarmos mais uma vez a sua palavra, que esse é um privilégio. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem usado pessoas que têm criatividade para colocar materiais que facilitam o nosso entendimento, a forma de estudar. E a gente agradece porque hoje a gente pode estudar pelo WhatsApp. Que esse estudo nos leve à palavra, que a gente não fique na superficialidade do tempo, mas que a gente pare, leia com calma e com tranquilidade. Eu peço, meu Deus, que a tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos conversar mais um pouquinho. Hoje a gente vai estudar um daqueles capítulos da Bíblia. Não sei se você tem a sua Bíblia aí, mas se você não tem, se você não leu já, você pelo menos ouviu. 1 Coríntios capítulo 13.
que é um texto muito conhecido, a gente vai ler e a gente vai conhecer. A gente viu ontem que a gente pode ler um texto bíblico fora do seu contexto, sem analisar o que está no capítulo, o que está naquela sessão, o que está no livro. A gente pode fazer isso e a gente pode tirar uma ideia totalmente errada do texto, como foi o exemplo de ontem. Uma ideia totalmente, não está falando sobre isso. Outros textos a gente pode ler, e eu já falei isso aqui em algum momento, né? A gente está na época que está tudo bem, né? Não é uma crítica, mas na época das mensagenzinhas assim, pequenininhas, né? A caixinha de promessa, que eu tenho lá em casa, tá? A gente tem lá em casa, no culto a gente faz, a gente pega a promessa, está tudo bem. E às vezes você lê o texto, por si só ele já te fala muito. Só que quando você analisa o contexto do texto, eu tenho falado sobre isso, o recado é muito mais profundo. E você vai perceber isso nesse texto que a gente vai analisar hoje, 1 Coríntios capítulo 13. Eu começo no verso 1. Você tem música composta nesse texto, tem poesia, tá? A gente romantizou esse capítulo porque na nossa cultura o amor ele é extremamente importante em todas as culturas, né? Mas a gente vai entender hoje dentro da cultura bíblica. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Verso 2. Ainda que eu distribua, melhor, voltando aqui, né? Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu voltar no verso 1, aqui, amor, por exemplo, tá? Ele vai usar aqui, eu já vou explicar na sequência, agora verso 2, tá? Amor é uma palavra, originalmente, você sabe, né? A gente já falou aqui, você que lê a Bíblia normalmente, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e algumas porções em aramaico. E aí, quando você vai para o português, que é a nossa tradução, amor, a gente tem ele se utiliza de forma muito mais genérica. Tudo que você quer definir como amor, você vai usar uma mesma palavra. Na língua original bíblica, não é assim. A gente tem 3 palavras para definir no grego, né? E 2 dessas são usadas na Bíblia, tá? E a palavra grega agape ou ágape, vai depender de como você vai colocar aí, o agape significa amor no sentido de ter afeição, consideração, boa vontade, benevolência. Aquele que está preocupado com o outro, é um princípio de vida. E eu gosto muito, já citei aqui de uma definição que um livro que é um livro de liderança, não é um livro religioso, faz, analisando 1 Coríntios 13, James Hunter, no Monge Executivo, ele diz assim, amor é o que o amor faz. Esse é o amor bíblico, é o tratamento, é o comportamento. É como eu trato o outro, como eu considero o outro. Está muito mais associado à prática, às ações, do que ao sentimento. E a gente, na nossa cultura de influência grega, de influência romana, a gente poetiza muito mais associado aos sentimentos. E na visão bíblica, você vai perceber isso. Agora, na análise do texto, o amor está associado à prática, como eu pratico. Verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, isso de nada adiantaria. Vejam que ele coloca aqui o amor como o dom mais valioso de todos. Se eu usar, você vai perceber isso, todos os meus dons, tudo, os meus bens, se eu não tiver amor, nada disso vai valer. Verso 4, agora ele começa a dar descrições do que o amor é. Ele é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Vejam que ele está associado à prática, como eu me comporto. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita,
não se ressente do mau comportamento, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Está citando dons, você já vai entender isso. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Verso 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está falando sobre o processo do amadurecimento que vem na sua manifestação de como eu uso os meus dons, como eu uso os meus bens, se eles estão baseados na minha motivação maior, que é o outro, que é o amor. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor, verso 13. E aí vem a pergunta para mim e para você. Qual é o contexto de 1 Coríntios capítulo 13? Vejam que eu posso ler esse capítulo, dentro do seu contexto eu tenho uma descrição. Agora, por si só o texto já fala muito, e eu poderia aqui, por exemplo, se fosse fazer uma aplicação, né? A gente chama, se eu fosse fazer uma homilia, uma aplicação, eu poderia fazer um belo sermão e você talvez já ouviu uma bela mensagem sobre as características do amor. Poderia ampliar, usar outros textos. Por exemplo, eu poderia resumir toda a prática da vida humana em duas, que foi o que o Senhor fez. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Não é o meu propósito. Você vê que o texto por si só fala. Agora, em que contexto Paulo está falando? Quando eu leio um texto que está dentro do contexto, no capítulo ele já falou mais. Agora vamos ampliar um pouquinho, que eu tenho dito, o que o capítulo anterior disse, o que o capítulo posterior disse, qual é o contexto deste livro, para que eu me aprofunde na mensagem primária que o autor bíblico quis apresentar. E vamos lá, vamos fazer esta reflexão juntos aqui. Algumas perguntas nos ajudam a entender o contexto de um texto, tá? E eu quero que você anote, porque essas perguntas são importantes. Se você quer entender a Bíblia de forma muito mais clara, entender qual é a mensagem que Deus tem através do texto bíblico, para que você não interprete erradamente, para que as pessoas não te ensinam de forma equivocada, anote essas perguntas. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? E a gente poderia? Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Quando ele escreveu? Nos primórdios da história do cristianismo, os cristãos estavam crescendo. Para quem ele escreveu? Para os crentes que moravam na cidade de Corinto, cidade importante do Império Romano, uma cidade portuária. E a gente vai entender agora como é que vivia essa cidade e por que escreveu esse texto. E no livro de Coríntios, nas duas cartas, a gente vê inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Aí você vai dizer assim, pastor, mas como é que eu faço, né, para descobrir tudo isso? Geralmente a própria Bíblia já apresenta essas informações no início do livro, tá? E aí, eu já vou ler o texto, aí eu vou ler o texto primeiro, depois eu vou dar outra sugestão. Está lá no início do livro, ó. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, o autor,
o foco para quem ele está escrevendo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui eu já começo a entender, Paulo está escrevendo uma carta, e aí volta, né, o gênero literário, uma carta para os cristãos na cidade de Corinto. Para quem deseja aprofundar mais, ter uma Bíblia de estudo vai ser de grande ajuda. Era essa a dica que eu ia antecipar, tá? Antes da leitura do texto. Então, o texto por si só fala, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, eu já falei, né? Lê várias traduções para entender o texto, né? o seu contexto, mas ter uma Bíblia de estudo. A que eu uso já faz um bom tempo é a Bíblia de estudo da Andrews. Não vai aparecer aqui a capa, né? Porque já gastou aqui um pouquinho, tá? Mas eu quero mostrar para você só que no início dessa minha Bíblia, eu estou apresentando como sugestão, ele vai ter aqui, ó, autor, público-alvo, data e local da escrita, mensagem, o que ele está escrevendo. Aí você vai ter assim, ó, estou abrindo 1 Coríntios 13, tá? Vê se você consegue dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente consegue visualizar, ó, tá vendo aqui? Ó. Então, você vai ter as descrições aqui, tá? O autor, a data, qual é a mensagem, tá? Então, se você quer aprofundar um pouco, uma Bíblia de estudo, ela é interessante. E aqui eu vou dar informação para você para voltar, tá? Então, Paulo está escrevendo para a comunidade em Corinto. E se você ler o livro, para você entender, a gente tem inúmeras mensagens, a gente vai ter vários problemas aqui, ó. A gente vai ter divisões na igreja, problemas de incesto, processos judiciais entre os membros da igreja, imoralidade sexual, casamento e divórcio, dons espirituais, dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Então, Paulo está escrevendo para aquela comunidade que tinha sérios problemas, sérios. Normalmente, eu já citei isso, eram dois, basicamente, doutrinários e de relacionamento. E esses relacionamentos, a igreja queria procurar a unidade, né? Estarem unidos, mas muitas vezes a uniformidade, todo mundo que nem soldadinho, executando as mesmas coisas. E aí eles não tinham habilidade nesse trato, nessa forma de apresentar. Como a igreja tinha recebido dons para a pregação do Evangelho, e o tema dos dons, das habilidades espirituais são importantes no texto bíblico para que eu apresente a mensagem para o outro. Na igreja de Corinto, nós temos um problema a respeito dos dons. Eles não estavam usando corretamente esses dons, a motivação deles estava errada e eles estavam competindo, como, por exemplo, o dom de línguas. Eu não vou estudar o dom de línguas aqui, mas o dom de línguas no texto bíblico é uma língua de uma nação, ou seja, língua que outro falava. Mas estamos falando de uma cidade portuária que vinha pessoas de vários lugares e alguns tinham habilidade de falar nessas línguas dessas nações e isso estava atrapalhando o convívio da comunidade. E ele começa, agora vamos ampliar, no capítulo 12, a falar sobre os dons espirituais. E aí, lá no verso 12, ele vai dizer que não existe um mais importante do que o outro. Todos trabalham de forma unida. E ele vai dizer que há uma diversidade, vou ler a partir do verso 8. Ó. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dom de curar, outra operação de milagre, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas, outra capacidade para interpretar essas línguas, mas um só mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Essa é uma ação do Espírito. E agora ele vai dizer, né, verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados no corpo
em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos. Aí ele vai dizer que todo o corpo está unido. E lá no verso 19, verso 16, melhor, ele diz assim, se o ouvido disser, primeiro no 15, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Você entendeu o que ele está dizendo? Recebemos diversos dons, porque eles não estavam usando corretamente os dons, estavam competindo. Ele diz, todos nós somos um só corpo, e há uma diversidade de dons, daí ele compara ao corpo físico. Dentro deste contexto, dizendo, vocês têm que estar unidos, porque nós somos um só corpo, nós somos o corpo de Cristo, somos guiados pelo Espírito. Dentro desse contexto, ele entra falando 1 Coríntios 13. Não adianta vocês terem os dons, quererem usar os dons, se vocês não fazem isso por amor, preocupado com o outro, se comportando adequadamente com o outro. O texto de 1 Coríntios 13 é para mostrar que há maturidade quando há uma preocupação pelo outro e quando não há uma centralização em mim mesmo. Este era um problema com a comunidade de Corinto, com a comunidade cristã de Corinto. Havia uma competição. E hoje, infelizmente, só para fazer uma aplicação rápida aqui, a gente repete o mesmo problema. Na época em que nós queremos ser estrelas, todos nós queremos ser vistos, apreciados, todos nós queremos um like, a unidade é uma dificuldade. E na igreja cristã não existe um mais importante do que o outro. Em nenhum lugar onde se diz que deve haver cristianismo, um não pode achar que é melhor do que o outro. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. E ele está dizendo, isso se revela se vocês amarem. Deu para entender o contexto do livro? Deu para entender o contexto imediato? Em uma Bíblia de estudo, aqui só para voltar, para te dar informação, nós podemos ter acesso a diversas informações que são essenciais para a compreensão do texto, como eu citei, tá? Como, por exemplo, conhecer o contexto cultural no qual o texto foi apresentado. Como eu coloquei, qual era o contexto cultural? Um problema sério, um problema de divisão e um problema que era trazido pelo mundo que eles estavam envolvidos. Porque nós estamos falando de uma cultura que tinha vindo da centralidade do ser, a cultura grega, e agora a cultura romana absorve isso. Mesmo que eles eram comandantes, mesmo que eles eram a nação predominante, eles absorveram a cultura. Corinto era uma das principais cidades comerciais e culturais da Grécia Antiga, a gente mencionou. Feita como uma réplica de Roma, porque significava que o poder do império estava ali. A igreja de Corinto era composta por uma mistura de judeus, gentios e refletia a diversidade cultural e social daquela cidade. E não tem como. Todos nós, de alguma forma, somos envolvidos pela cultura onde estamos. Eu já citei isso aqui. Não significa que toda cultura é má, mas quando a cultura do ambiente onde eu estou vem de encontro, bate aquilo que Deus diz, como a cultura da influência digital, se isso vem contra, se eu acho que tudo gira em torno de mim, está indo contra a vontade de Deus. Porque o amor, que reflete a maturidade, descrita em 1 Coríntios 13, dentro desse contexto de divergências na igreja, está dizendo que eu devo me preocupar com o outro e como é que eu vou me comportar com o outro. Na sequência, ele vai falar sobre o dom de línguas, que para alguns era mais importante. E ele vai dizer, se você tem que procurar um dom, ele vai começar assim o capítulo 14, procure o de profetizar. Aí ele vai dar regras para o dom de línguas, língua de nações, língua de um povo. Então, eles tinham problema e eles eram envolvidos por essa questão cultural. A igreja está aqui, enfrentava divisões e conflitos internos.
Por isso, Paulo escreve para corrigir essas divisões e promover o quê? Promover o quê? Unidade. E só o amor poderia promover essa unidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, ser impressionado pelo amor de Deus, o sacrifício de Jesus que Ele ofereceu por mim, agora vai me dar uma outra perspectiva em relação ao meu próximo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, parem de brigar, parem de brigar. Um é mais importante do que o outro. Considerando todo o contexto de 1 Coríntios 13, o que você acha que nós podemos aprender? Primeiro, no nosso estudo, nós descobrimos que eu posso ler um texto, ele pode ser belo, ele pode falar para mim muito, como 1 Coríntios 13, que significa o que é amar. Agora, quando eu amplio o seu contexto, isso se torna muito mais profundo. Eu quero aproveitar para aplicar. Paulo está dizendo assim, ó, você ama? Você diz que ama? Então não há competição. Não há. Há um olhar de unidade, um olhar de amor, de cuidado. Era isso que Paulo queria para a igreja e Paulo sofria com isso quando havia divergência. Isso começa dentro da nossa casa. Paulo está dizendo, nós somos um só, guiados pelo mesmo Espírito. Você deseja ter orientação do Espírito e amar dentro de uma visão bíblica? Tratar as pessoas da forma como elas devem ser tratadas, com respeito, com carinho, sem discriminação. Você deseja isso? Eu quero orar por isso nesse momento. Esse é um desafio, querido. É um desafio como foi para Paulo em Corinto, tá? A cultura vinha como uma avalanche assim para envolver toda a comunidade. Infelizmente a gente passa pelo mesmo. Pai, nos proteja das influências negativas do processo cultural onde a gente vive. A gente não vai ficar alienado, mas a gente quer fazer Tua vontade. Por isso que a gente absorva as boas coisas, mas que a gente seja guiado pelo Espírito e pela Tua palavra. Que a gente ame, revelando nas nossas ações que amamos verdadeiramente, que tratemos as pessoas com amor em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, quero te desejar um bom final de semana. Entra no site encontreumaigreja.com.br. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Você vai ser bem-vindo. Vai ser um prazer te receber, tá bom? E a gente se vê na segunda-feira, aqui em mais um programa Escola Bíblica na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua família. Tchau.